Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Elisiane Ribeiro, especialista em ajudar as pessoas a darem o primeiro passo rumo à conquista do imóvel próprio, pagando até 70% menos do que você pagaria em um financiamento imobiliário. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre três passos, três passos para você conseguir conquistar o seu imóvel, tá? Então, se você não é inscrito aqui no canal, aproveita, começa a seguir a gente, porque todos os dias tem vídeos novos que te ajudam a entender toda essa jornada de compra do imóvel e como fazer isso de uma forma inteligente, mais econômica e de acordo aí com a sua realidade e com o seu perfil. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar de três passos. Eu, particularmente, gosto de todos. Eu acho que todas as pessoas deveriam saber disso, né? A gente deveria ter isso já nas escolas, na educação financeira aí das escolas, sobre como a gente deve aí se programar, né, para conquistar o nosso cantinho, para ter a nossa qualidade de vida dentro do nosso imóvel próprio, tá? Então, fica comigo até o final, que eu te garanto que vai valer a pena. Se você já conhece os nossos vídeos, já deixa aí, ó, o seu like. Então, bora pro vídeo. Hoje, eu quero dividir com vocês a minha história pessoal, tá? Às vezes, né, as pessoas veem um pouquinho da nossa vida, acham que tudo foi muito fácil, muito simples, né? Mas, na verdade, não foi. Então, eu já falei algumas vezes, né, eu não nasci num berço de ouro, e quando eu e meu marido, a gente resolveu, né, na época a gente era noivo, quando a gente resolveu aí se casar, a gente não tinha, né, uma casa e morar de aluguel para mim era algo que não estava aí nos meus planos, tá? Então, a gente teve uma oportunidade, né, de ir morar na casa onde era dos meus pais, né, eles foram para o interior e deixaram a casa aqui para a gente. Então, a gente teve essa oportunidade de fazer uma reserva enquanto a gente morava ali na casa dos meus pais, tá? E aí eu sempre tinha um sonho de morar mais próximo do trabalho, né, de morar mais próximo do metrô, de ter acesso fácil, né, principalmente ao centro da cidade, ter acesso fácil, não precisar fazer tudo de carro, né? Eu sempre morei muito longe do centro, e aí eu gastava tipo 2 horas para chegar no trabalho, então eu queria muito sair dessa realidade, né? Eu queria ter mais tempo, né? Principalmente porque eu pensava em ter filhos, né? Hoje eu tenho aí duas crianças e eu tinha isso na minha cabeça de que se eu, né, até eu engravidar, até eu ter os meus filhos, eu queria morar mais próximo do trabalho e economizar tempo aí no trânsito. Quem é de São Paulo sabe, né, a dificuldade aí que a gente tem para se deslocar, principalmente do centro para o subúrbio, né? Então, eu queria, né, ter mais qualidade de vida. Então, por isso, eu queria morar mais próximo aí do meu trabalho, mais próximo ao centro de São Paulo. Só que eu não tinha dinheiro. E aí, o que acontece com a grande maioria das pessoas, né? Quando ela não tem um dinheiro, de repente, para morar no lugar que ela deseja, que ela quer morar, ela simplesmente desiste, né? Ou ela acaba optando e ir morar em bairros mais distantes, né? Que de repente ali caberia dentro do seu bolso. Só que comigo foi diferente, né? Eu insisti e eu fui atrás da oportunidade, tá? Então, quando eu e o meu marido, a gente resolveu aí começar a se programar,
né, a gente entrou no consórcio e aí a gente fez lá algumas estratégias, né, para tentar ser contemplado mais rápido, mas enquanto isso, eu já buscava a oportunidade, né, então eu dei o primeiro passo e comecei a me planejar, né, a gente começou a fazer reserva também, né, para tentar aí ofertar um lance maior no consórcio, a gente olhava os meses estratégicos, para a gente tentar ir aos poucos, né, contemplar as nossas cotas. E aí que vem a questão, né, depois que a gente conseguiu esse processo, a gente tinha um valor, né, para comprar o imóvel, que na onde eu gostaria, né, de morar, não tinha, né, assim, não tinha essa possibilidade, né, até tinha imóveis mais ou menos no valor, só que eram imóveis muito pequenos, né, e como a gente tem 2 cachorros, eu tenho o meu enteado que mora com a gente, então, e aí eu queria ter filhos, então a gente queria já um lugar assim que coubesse pelo menos a galera toda, né, então a gente começou a procurar, né? Procurar oportunidade, tá? E aí eu achei esse apartamento aqui, tá? E quando eu achei, assim, eu falei, meu Deus, esse apartamento que eu quero, porque eu já vejo potencial, eu já sei tudo que eu quero fazer nele, tudo que dá para fazer nele, né? Eu tava meio que viciada em assistir Irmãos à Obra, aquela série, e aí na minha cabeça já estava tudo certo, né, o valor era o valor que a gente tinha, e aí o meu marido falou assim, não, vai dar muito trabalho, Lise, não, 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 inclusive o corretor, gente, o corretor de imóvel que trouxe a gente aqui, ele olhou para minha cara e falou, vai dar trabalho isso aqui, hein? E eu, meu Deus do céu, esse cara era para estar me ajudando, enfim. O que aconteceu? Eu tentei, né, de todas as formas aí convencer o meu marido, mas ele precisava enxergar, né, como só eu estava buscando lá há muito tempo, já vendo sites, já tinha uma ideia, né, do valor dos apartamentos, do tamanho, né, dos apartamentos, então na minha cabeça eu já enxergava como uma grande oportunidade, tá? Então, assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar fotos reais para você ter uma ideia de como a gente transformou isso aqui. E aí, o que aconteceu? Na cabeça do meu marido, do Rafa, ele não estava assim tão claro, né? E aí eu falei, então tá bom, então vamos começar a procurar outros imóveis, né? Já prontos, já tudo certo, lindo, maravilhoso, para a gente entrar e morar. E aí a gente começou a procurar, e aí ele começou a entrar em desespero. Por que ele começou a entrar em desespero? Porque os imóveis eram muito pequenos, né, e mais caros do que o valor que a gente tinha, né, então a gente tinha mais ou menos 380, 375 mil, mais ou menos isso, né, e aí a gente começou a achar imóveis de 400, 450, só que com o tamanho, assim, menor, muito menor do que esse, né, e aí, eu só, né, deixando ele entender o processo, né, da oportunidade, e aí um dia, ele virou para mim e falou assim, olha, vamos voltar a falar sobre aquele apartamento da reforma. Aí eu falei, jura, amor, sério, que você quer voltar sobre isso? E ele falou, vamos falar, porque agora eu entendi a oportunidade, tá? Então, às vezes, é claro, gente, que a gente quer o nosso imóvel já bonitinho, igual tá lá no decorado, se possível, eu compraria o decorado, sabe? Todo mundo quer isso, tá? Mas não é a realidade da grande maioria das pessoas, né? A grande maioria das pessoas que tem dificuldades de comprar o imóvel, o que acontece? Não tem dinheiro suficiente, tá? E aí, quando eu falo não tem dinheiro suficiente, a gente entra em um ponto também, que é o seguinte, lá atrás,
quando eu comecei a querer comprar o meu imóvel, eu também não tinha dinheiro suficiente para comprar isso aqui, ó, que era mais ou menos o que a gente tinha depois, 380 mil. Eu não tinha esse dinheiro, eu não tinha condição de entrar em um financiamento ou de mesmo fazer um consórcio de 380 mil, tá? Mas, se eu fosse atrás de um financiamento, tá? Então, eu vou inclusive mostrar aqui na tela. Se eu fosse atrás de um financiamento, vou colocar aqui 380, que a gente pagou 365, mas a gente utilizou parte para pagar a documentação, que é muito caro, né, gente? Então, ó, vamos colocar lá, 380 mil. Se eu 380 mil, 20% disso dá 76 mil. Se eu falasse assim, eu consigo pagar por um financiamento de 380 mil, tá? Só que, quando eu vou financiar, eu já tenho que partir de uma entrada. Nesse caso, como era imóvel usado, eu já teria que partir de uma entrada de 76 mil, tá? E aí que é o problema. E é aí que muitas pessoas se paralisam. Por quê? Não tenho 76 mil, mas eu quero um imóvel de 380 mil. E aí não faz nada. Por quê? Porque não conhece a ferramenta do consórcio, que tem várias estratégias que dá para você ir compondo, né? No nosso caso, a gente foi compondo as cotas, né? Fez 2 cotinhas que cabia no bolso, aí foi fazendo mais duas, até chegar nesse valor aqui que a gente conseguia pagar, tá? Então, se eu fosse financiar, eu pagaria 380 mil menos 76 mil, eu estaria financiando 304 mil, certo? Eu pagaria 874 mil. Meu Deus, é outro apartamento, tá? E aqui tem uma simulaçãozinha já do consórcio. Ele até pega a taxa maior aqui, eu não consigo alterar essa taxa aqui. A maior taxa do consórcio. Se eu fosse, eu fui lá e resolvi fazer os 380 mil no consórcio. E aí eu peguei, e digamos que eu tenho esses 76 mil, eu dei lá de entrada. Então, eu teria uma economia aqui, ó, entre financiamento e consórcio de 57%. Tá? Mas o que é legal? Eu não preciso ter essa entrada agora, né? Se eu não tenho isso, eu posso começar a dar o primeiro passo, de repente, com cotas menores, ou de repente fazer direto os 380 mil e ir pagando mensalmente, né? Existe lá uma parcela menor que essa também, que não está aqui. Então, tem várias opções. O que eu quero mostrar aqui é que se você imagina que, de repente, com 400 mil, aonde eu moro aqui, eu consigo comprar algo ou pesquisar alguma coisa próximo do lugar que eu quero. Né? Não precisa ser exato o valor, pode ser um pouco menos. Por quê? Existem as oportunidades, né? Que foi o que aconteceu aqui, tá? Eu vou mostrar aqui algumas fotinhas. Aqui, gente, ó, aqui tem até eu aqui na foto para vocês verem que realmente, olha, era eu aqui, loira, mas era eu. Aqui, ó, foi na época da reforma. Eu procurei fotos do apartamento em si, mas não achei. Mas eu achei fotos da reforma. E qual que foi a oportunidade aqui, gente? Ó, mais uma aqui. A gente conseguiu, né, comprar uma cobertura no Tatuapé, que é um bairro nobre aqui de São Paulo. Ó, aqui mais fotinhas. Isso aqui, essa escada mudou, aqui virou uma cozinha, aqui a gente fechou, enfim, né, a gente mudou tudo do apartamento, tudo, praticamente tudo. Ó, o piso era muito antigo, tudo era muito antigo, de 1938. Aqui a vista, que é maravilhosa, essa escada que a gente também trocou, enfim, gente, foi, olha, um Deus nos acuda. Mas valeu a pena? Se hoje eu tenho até aqui o meu apartamento anunciado, porque teve uma época que a gente pensou em vender e tal, aí a gente acabou anunciando.
Eu paguei na época, gente, olha como ele ficou, olha a fotinha lá da escada, ó, onde estava lá aqueles entulhos, agora é minha cozinha, maravilhosa, graças a Deus, o consórcio. Então, eu paguei, gente, 365 mil, tá? Por que eu paguei tão barato? Ó, nova escada, tá precisando de uma reforminha já, mas olha, maravilhoso, né? Coisa de Deus, coisa de quem sabe aproveitar a oportunidade. Então, eu paguei 365 mil, gente, 100 metros quadrados. A pessoa que me vendeu, ela estava precisando de dinheiro, ela queria sair de São Paulo, ela estava desesperada querendo dinheiro. E aí é nesse momento que você, que já se preparou, já deu os primeiros passos, já fez sua reserva, já conseguiu contemplar, você entendeu? Vem o próximo passo, que é você estar preparado para as oportunidades. Ela vendeu um apartamento duplex de 100 metros quadrados pelo preço de um apartamento de 50 metros. Então, no prédio, inclusive na mesma época, tinha apartamentos sendo vendidos sem ser o duplex, sem ser a cobertura, de 50 metros por 300 mil, 290 mil. Né? Então, ela precisava de dinheiro, ela queria dinheiro, ela estava desgostosa, não tinha dinheiro para reformar, enfim, o apartamento já era mais antigo. E aí a gente foi lá e, opa, estamos preparados para essa oportunidade. Deu trabalho? Deu, gente, muito trabalho, tá? Mas olha quanto ele está avaliado hoje, 900 mil reais. A gente pagou 365 mil. E hoje, se eu quiser vender pelo dobro, se eu quiser vender rápido, por 700, 750 mil, eu vendo. Ele foi avaliado por 900 mil. Ah, Lise, mas você teve um custo de reforma? Tive, a gente teve mais ou menos um custo aí de mais ou menos uns 100 mil de reforma. Então, sairia 465 mil. Mas ele ficou do jeito que a gente quis. Ele ficou maravilhoso, né? Tanto que foi avaliado por 900 mil, né? Se eu pegar, 400, vou colocar já com a reforma, 465 mil, né? Com 900 mil, eu tive um lucro de 51,7%. Aonde, com o mercado, você consegue um lucro seguro, sem risco nenhum, desse percentual. E não tem muito tempo, gente. Esse apartamento a gente comprou tem 5 anos, que é a idade da Rafaela, da minha filha. Tem 5 anos. Então, não tem muito tempo. Porque às vezes, Lise, mas isso é coisa antiga. Isso antigamente. Não. Foi há 5 anos. E se você fizer uma busca aqui, ó, aqui na região, ó, se eu fizer uma busca aqui, ó, coberturas no Tatuapé, que é esse bairro, ó, 595, um menor, ó, 1.900.000, um maior, 1 milhão e... Tá bom, que esses aqui são maiores, né? Mas, ó, se eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho algum aqui de 100 metros, ó, 160 metros, um pouquinho mais, 1.173.000, ó, 1.600.000, ó, 135 metros, que não é muito maior, né? 35 metros só a mais que esse aqui, 1.300.000. Né? Então, a localização também, ela é muito importante, né? Então, se você se preparou, né? Então, primeiro passo, como que você vai pagar o seu imóvel? Né? Não deixa para escolher o imóvel para depois ir lá no banco e financiar. Que ao invés de ter essa valorização aqui, ó, de ganho, né, de 51,7% de ganho, foi o que a gente teve, você vai ter o contrário, ó. Se você for financiar,
vai acontecer isso aqui, ó. Aqui, ó. 49% de prejuízo. Se você financiar, você vai financiar 380 e vai pagar 874. Você vai pagar 424 mil a mais. Né? Então, não faça o inverso. É possível uma pessoa, né, que está te falando que saiu de dívidas, saiu de uma vida de escassez, saiu de uma pessoa que não tinha educação financeira, né, e que quando encontrou com esse mercado de consórcio, eu enxerguei uma oportunidade imensa, que é de fazer dinheiro com consórcio e comprar o meu imóvel com consórcio. Né? Então, ao invés de eu dar para o banco em juros 51% a mais, não, eu vou ter uma valorização de 51%. Tá? Então, isso que eu estou dizendo não é só de como pagar. Como pagar é o primeiro passo, que é como você vai pagar o seu imóvel da maneira mais econômica. Esse é o primeiro passo e é o mais importante. Né? Então, você tem que saber as estratégias que estão dentro do seu perfil, do que dá certo para você, qual é a administradora que está dentro ali do que você quer, do prazo mais ou menos que você quer, do quanto você pode pagar, né? E aí depois sim vem o segundo passo, que é a busca pelo imóvel. Esse passo, ele também é fundamental. É você não, deixar cair em papo só de quem está te vendendo. Ah, não, é uma oportunidade única, tal, tá, mas você já viu outras coisas, né? Eu estava há muito tempo pesquisando imóveis. Há muito tempo. Né, eu já sabia aquele Viva Real, né, que é um site, eu já sabia de cor e salteado onde estavam as páginas, onde estavam os imóveis ali, que eu fazia as buscas, né, e só que o meu esposo não, né, então ele precisou o quê? Ver outros imóveis para ele enxergar a oportunidade que era de escolher esse imóvel aqui. Né? Então, às vezes, Liz, eu comecei a procurar agora, né? Eu comecei a procurar o meu imóvel agora, e aí a pessoa que está me vendendo já falou que, poxa, tem poucas unidades, ou que isso, que aquilo. Não, vá procurar mais apartamentos, mais imóveis, vá olhar, vai sentir, né? Às vezes você entra, eu quando eu entrei aqui, eu já senti que era aqui, que tinha que ser aqui. Eu já consegui visualizar, né, todo o potencial que esse lugar tinha. E aí vem o terceiro passo, que é, eu me programei, então, vamos lá, o primeiro, né, eu me programei para saber como que eu ia pagar. Então, o primeiro passo é o dinheiro, né? Então, o primeiro passo, eu me programei como eu ia pagar. Né? Então, eu fui lá e fiz o consórcio de acordo com o meu perfil. Tá? Então, cuidado, não é só fazer um consórcio. Você tem que entender como o consórcio vai te ajudar a dar o primeiro passo dentro da sua realidade, do seu perfil. Tá? Segundo, eu encontrei o imóvel oportunidade. O que era o imóvel de oportunidade? O valor dele estava dentro do meu orçamento, estava aqui, tá? O tamanho dele, 100 metros para mim estava legal, né? Eu estava procurando de 70, 80 metros, 100 metros estava ótimo, né? Naquele momento, para as nossas necessidades, 100 metros estava ótimo. Hoje já está pequeno, mas na época, tranquilo. Até hoje, né? Dá para a gente se virar bem. É porque hoje, nesse momento, né, o imóvel ele deixou de ser só dormitório, né? Ele passou a ser escola, ele passou a ser o home office, ele passou a ser academia, ele passou a ser tudo, né? Então, acaba ficando pequeno, tá? Mas por muito tempo, 100 metros quadrados para a gente estava
ótimo. O terceiro passo, que é, gente, a oportunidade de não achar nada pronto. Dá mais trabalho reformar? Dá. Dá mais trabalho construir? Dá. Mas economicamente, ó, aqui eu economizei 51,7%, gente. Se eu quisesse, uma que eu não teria condição, na época, não teria condição de comprar uma cobertura no Tatuapé, pagar 1 milhão, 1,5 milhão, ou 900 mil, né, que é a que está avaliada aqui, não dava, tá? Então, eu consegui, usando esse passo a passo, ter um lucro. Hoje, se eu vender o meu apartamento, eu tenho um lucro. Se eu vender por esse preço, de 900 mil, eu tenho um lucro de 51,7%. Tá? Então, não achar nada pronto significa o quê? Achar algo que precisa de reforma, significa comprar um terreno e construir, significa procurar mais e achar as pessoas que estão precisando de dinheiro, porque o consórcio, quando você já contemplou ele, a análise já está toda certa, é dinheiro na mão de quem está te vendendo. Então, a pessoa que está precisando ali, ó, que está vendendo mais barato, que está precisando de dinheiro, ela vai receber muito mais rápido do que ela receberia de um financiamento, né? Então, no consórcio, você consegue utilizar, né, dentro dessas oportunidades de não pegar nada pronto, né, como reforma e também como construção. Né? Então, na reforma, o imóvel fica alienado, né, e a administradora libera ou antecipado ou por reembolso, de acordo com as etapas da reforma. Então, quando a gente foi reformar esse apartamento, a gente precisou contratar um engenheiro ou um arquiteto, tá? Porque senão o próprio prédio não libera para você começar a fazer uma reforma grande, né? Precisa estar registrado lá na prefeitura esse projeto, né, da reforma. E aí a administradora vai liberando de acordo com as etapas que o engenheiro colocou. O que é legal? Não precisa ser com uma empresa, né, uma empreiteira, uma empresa que faz reforma. Não, é só o engenheiro, o arquiteto que vai precisar fazer esse documento, mas você pode contratar um pedreiro da sua confiança, né, que às vezes sai mais barato. Foi o que a gente fez aqui, né, a gente contratou da nossa confiança, né, depois a gente teve que mudar, tal, né, obra é difícil, dá alguns problemas, mas no final deu tudo certo. A gente passou aí por 4 meses de reforma, né, mas a gente não estava morando aqui, então foi assim, né, correu tudo muito bem, né, e hoje, quando a gente olha para trás, né, quando a gente vê aquelas fotos lá daqueles entulhos, a gente olha e fala, meu Deus, valeu a pena. Por quê? Porque hoje, se a gente quiser vender, a gente tem um lucro aí, ó, de 51%, né? E é super bem localizado, porque exatamente onde eu queria, próximo do metrô, né? Então as pessoas que moram aqui, muitas vezes nem precisam ter carro, né? Porque 3 quadras do metrô, consegue ir a pé, perto do shopping, perto de comércio, né? Então é um apartamento que também aluga muito rápido. Então, se a gente não quiser vender, quiser alugar, também a gente consegue ter aí uma renda extra, né, alugando esse apartamento. Então, para a gente não perder nenhuma oportunidade, né, a gente tem que pelo menos seguir aí esses 3 passos, né? Antes de comprar, saber como vai pagar, saber qual é o imóvel, qual é a oportunidade do imóvel, não ficar só esperando para o vendedor, né? Hoje, com acesso à internet, a gente consegue pesquisar muito, né? A gente consegue ir atrás, né, do imóvel que de repente está ali, ó, escondidinho, ninguém está dando muita bola para ele, e você conseguir enxergar uma oportunidade, né, de olhar para ele e falar, não, aqui cabe uma reforma, aqui dá certo, e ele vai valorizar, porque muitas vezes quando o imóvel está sendo vendido, porque ele não está num bom estado, ele é vendido muito mais barato, tá?
e depois a gente procurar, né, dentro dessa oportunidade, procurar entender como que vai fazer esse projeto, né? Se vai ser uma reforma, se vai ser uma construção, colocar isso dentro aí da sua realidade, porque às vezes eu já vi isso, né? Às vezes vem gente aqui em casa e olha o apartamento e fala: nossa, como ficou, como é legal o seu apartamento, como é bonito o seu apartamento, tem uma vista legal, né? Uma localização legal, mas ninguém lembra, gente. Ninguém sabe, na verdade, de todo o processo, né? De todo esse passo a passo que a gente teve que enfrentar, né? Então, às vezes a gente fica procurando uma fórmula mágica, tipo, ai meu Deus, espero que caia do céu uma oportunidade. Mas se a oportunidade cair do céu e você não estiver preparado ou preparada, você não vai conseguir agarrar ela, né? Então, se lá atrás eu e o meu marido a gente não tivesse se programado, de repente eu teria achado esse apartamento e teria acontecido comigo o que aconteceu com outras pessoas que tentaram comprar ele. Porque a dona anterior, ela falou, olha, outras pessoas já vieram aqui, eu tirei aí um monte de certidão e aí o banco não aprovou, ela estava até meio nervosa, enfim. E aí a gente falou, não, o nosso já está tudo certo, né? Já foi aprovado, né? É dinheiro na mão, né? E tanto que ela até se assustou, porque o dinheiro caiu muito rápido na conta dela, e aí ela tinha um prazo para sair daqui, que a gente precisou estender para ajudá-la, né? Porque ela não imaginava que ia ser pago tão rápido, né? Então, não adianta a gente que não nasceu em berço de ouro, a gente que não teve educação financeira, a gente que luta, né, para fazer sobrar um dinheirinho no final do mês, a gente precisa entender como se preparar para as oportunidades. Porque às vezes a gente fala assim, ah, não, eu sou pobre mesmo, eu nunca vou conseguir, e para mim é mais difícil, e isso e aquilo. Mas a gente não faz nada para mudar, a gente não vai atrás para entender como que a gente pode, né, também conseguir isso. Poxa, se a Alice está falando que saiu lá da Zona Leste de São Paulo, Fundos, né, que aqui ainda é Zona Leste, mas é um lugar melhor, sair lá dos fundos, né, da Zona Leste, e conseguir chegar aqui hoje, né, ter um apartamento que hoje é avaliado em quase 1 milhão, poxa, eu nunca imaginei isso, tá? Mas eu sempre busquei oportunidades e estar preparada para as oportunidades, né? Então não adianta também a gente só querer o jeitinho, ah, eu vou dar um jeitinho, quero uma oportunidade boa, quero isso, quero aquilo. Por quê? Porque infelizmente nesse mercado não existe o jeitinho. Normalmente quando se tem um jeitinho, assim, uma coisa muito fácil, é golpe, né? Então, por que não entender o processo, né? Entender o processo da compra do imóvel, a jornada, que é você se preparar, né? Se você não entendeu ainda, né? Qual é o seu perfil, o que você tem que fazer? Poxa, então você tem que voltar um pouquinho mais ainda, né? Você tem que entender onde está vazando o dinheiro ali, da onde você está ganhando, né? Se você ganhar pouco e não está dando para pagar as contas, você precisa ou gastar menos, né? Ou ganhar mais, né? Ou ter uma renda extra. E às vezes a gente fala assim, ah, eu vou ter uma renda extra, mas eu preciso de um celular melhor para fazer uma renda extra. Ah, mas eu preciso ter um carro para me fazer uma renda extra, né? Eu já ouvi isso, né? Ah, Liz, eu preciso de uma moto, eu preciso disso, eu preciso de aquilo. E aí você acaba fazendo mais dívidas para ter uma renda extra, né? Por quê? Porque essas são desculpas que o nosso cérebro, né, ele conta aí pra gente. E a gente acaba acreditando que, eu preciso disso para ter mais dinheiro, né? Então, né? Para e pensa, não, o foco aqui é a compra do meu imóvel. Então, primeiro, faz um levantamento dos seus gastos, né? De entrada e saída, quanto está entrando de dinheiro e quanto está saindo. E tenta enxugar.
É difícil enxugar? Muito difícil, mas sempre dá para enxugar, tá? E aí depois, sim, enxugou tudo, Lise, mas ainda tá sobrando muito pouco, né? Então vamos olhar no renda extra, o que a gente consegue, qual é a sua habilidade? Ah, é vender? Ah, não, eu vou vender algumas coisas aqui que tá há muito tempo parado e que eu não tô usando. Às vezes a gente não se dá conta, né? Compra algumas coisas e fica parado, e aí você consegue fazer um dinheirinho também com aquilo, né? Ou então, eu vou. Outro dia eu atendi uma pessoa que ela queria trabalhar de Uber, né? E aí ela falou: eu pensei num carro tal. Poxa, mas hoje dá para você alugar, você trabalhar só como motorista, né? Você alugar o carro, tem pessoas que alugam isso. Então, você não precisa já comprar o carro, fazer outra dívida, porque aí você vai ter que trabalhar muito mais para pagar essa dívida que você fez. Então, ter atenção e foco, né? Quando a gente desenha, quando a gente divide as metas maiores em metas menores, fica mais fácil da gente achar o nosso objetivo, da gente focar naquilo que realmente você quer. Porque às vezes você fica, essas coisas vão vindo aí no seu dia a dia, e você não se dá conta que você está se desviando ali do foco, que é a compra do seu imóvel. Então, desenhar os passos, o meu primeiro passo é esse. Não, o meu primeiro passo, Liz, é entender o meu perfil. Então, eu vou um pouco antes. Eu vou entender onde eu tenho que economizar, aonde eu tenho que enxugar, ou se eu tenho que fazer uma renda extra, qual é a minha habilidade, aonde eu encontro essas possibilidades sem ter que fazer dívidas altas para isso, né? E aí depois vem para o segundo passo, estar atento às oportunidades, entender desse mercado, já ir pesquisando, já ir olhando. Eu vejo casos de pessoas que querem comprar um imóvel, mas não têm a menor ideia de quanto custa um imóvel na região que ele quer, que não tem ideia do bairro que ele quer morar, né? Então, às vezes chega e a gente não se deixar solto, o seu foco ele também fica solto. E quando fica solto, fica mais difícil, de você cumprir ali, que você se comprometeu para chegar no seu destino final. Então não pode. Você tem que deixar focado. Se eu quero um imóvel ali no bairro X, eu vou já olhar de cabo a rabo esse bairro X. E você precisa sair? Não, hoje você consegue olhar tudo pela internet. Né? Você dá um Google ali, você consegue achar site de imobiliária, esses sites aí que eu falei, tudo quanto é lugar você consegue achar. Né? Então você não dependa dos outros para fazer isso para você. Porque quando uma oportunidade chegar, você vai saber que ela é a oportunidade. Assim como eu soube. Né? O meu marido teve que olhar, eu tive que mostrar para ele. E a gente teve sorte de não perder essa oportunidade. Porque poderia já ter sido vendido. A gente voltou aqui, já tinha 2, 3 meses. É porque era para ser mesmo. Porque a gente poderia ter perdido. Né? Então, não, se ele já tivesse preparado, se ele já tivesse visto tudo o que eu vi, ele já chegaria aqui, já teria batido o olho e visto a oportunidade. Então, é isso que eu quero falar para você. Não espere pelos outros te mostrarem as oportunidades. Corra atrás dela. Faça a oportunidade acontecer na sua vida. Por etapas. Né? Não adianta você sair hoje, terminar de assistir esse vídeo. A Lise falou, então eu já vou procurar meu imóvel, já vou resolver. Não, é um passo de cada vez. Para quê? Para que lá na frente você não pague isso aqui, de juros. Você tenha isso, de lucro para você. Ou às vezes até mais que isso. Né? Entendeu a diferença de quando a gente se programa, de quando a gente entende a ferramenta e o processo que vai te ajudar para conquistar o seu imóvel? É totalmente diferente do que uma pessoa que perde isso aqui, ou às vezes até mais.
porque às vezes entra numa parcela tão alta, num prazo tão longo, nos juros tão alto, que às vezes não consegue honrar. E aí todo sonho, tudo que parecia uma oportunidade se desmorona, porque aí você perde para o banco, você perde para o leilão, seu imóvel vai a leilão, e aí é um mercado que só cresce, de pessoas aproveitando a oportunidade de quem não se planejou, de quem não entendeu o processo, a jornada da compra do seu imóvel. Certo? Então, esse foi o vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E vamos!